machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. 16. Isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente, Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14, 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre o Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles os acampareis junto ao mar. 3. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. 6. E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo seu povo. 7. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. 10. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. 11. Disseram a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. 12. Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. 20. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. 22.
Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do março. De 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então, disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. 27. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do março. De 28. E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. 30. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do março. De 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15, 1. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso, o exaltarei. 3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome.